que acontece? Se a gente pensar aqui na congruência módulo 64, né? A congruência módulo 64. Então, eu vou pegar 46, dividir por 64. Então, 46 por 64. Qual é o resto? 46, né? Quociente zero. Tá certo? Ou seja, 46 é congruente a 46 módulo 64. Tá ok? Então, pensando aí. Então, próximo número da sequência, eu vou pegar o 46, né? E vou multiplicar o 29 por 46, somar 17. 1.351, módulo 64. Então, aí a gente tem que pegar né, 1.351, módulo 64. 1.351, módulo 64. Então, quantas vezes 64 dá um valor próximo de 1.351, né? A gente pode subir aqui, colocar duas vezes, né? 128, né? 128. Aí tem sobra 7 aqui, né? Restou 7, né? Então, o resto é 7. Então, 1.351 congruente a 7 módulo 64. Tá ok? E assim a gente consegue desenvolver, né, encontrar uma sequência de valores, né, que quando divididos por 64 resultam em números entre 0 e 1, que se bem elaborados, se vierem de um bom gerador, vão imitar bem a distribuição uniforme nesse intervalo, ok? Então, essa é a ideia geral do gerador concurrencial. E tem uma atividade aqui que eu coloquei para vocês, né, que, inclusive, eu deixei isso no relatório de atividades, aqui no AVA. Tá certo? Então, se vocês olharem aqui no AVA, vocês vão ver que eu deixei aqui um exemplo de geradores congruenciais e a questão da análise das raízes primitivas. Então, esse primeiro programa, que é o exemplo dos geradores, né? Aqui eu vou pegar, por exemplo, uma sequência até que são 508 termos, né? E eu vou definir aqui o A igual a 3, né? E o M igual a 31. Esse é um gerador multiplicativo. E aqui embaixo é esse gerador que eu mostrei a vocês, que é o 29 mais 17, né? 29y menos 1 é 17. E aí eu estou colocando um módulo M, né? Um M, uma potência de 2, né? Menos 1. Isso aqui é um número primo, né? É um número primo. Então, se a gente comparar um gráfico com o outro, plotando aqui os gráficos, né, que eu coloquei aqui, que são os termos de 1 a 99 e os de 2 contra o 200. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 até o 99 e o outro 2, 3, 4 até o 200. Então, são 200 termos aqui que eu estou comparando. E aí eu vou ter um gerador, uma visão, né, uma visão de dependência, né, entre os termos da sequência, que fica muito claro
que existe alguma coisa recorrente, né? Alguma coisa que depende, né? O NI está relacionado com o NI mais um de alguma forma, de forma que eu consigo encontrar um padrão nesse gráfico. Enquanto que o outro gerador, ele tem um formato gráfico, né, que quando você confronta o N contra o NI contra o NI mais um, ele tem um formato gráfico bem mais difícil de se revelar algum padrão, um padrão gráfico aqui nessa nuvem de pontos. E aí o que vai definir a qualidade, uma das coisas que a gente pode visualizar graficamente, é justamente por meio desses gráficos, né, de um termo contra o próximo, né? Certo? Isso tem que ser uma nuvem de pontos bastante homogênea, né, sem padrões visíveis, né, no gráfico, tá bom? Então essa é uma forma da gente identificar graficamente a qualidade de um gerador. E aí a questão do gerador ser congruencial ajuda muito, porque a gente consegue identificar quais escolhas a gente vai fazer nessas constantes para que a gente tenha boas escolhas. E aí o primeiro teorema, né, que foi mencionado lá nos fóruns, é quando você tem uma raiz primitiva módulo M, né? Então a raiz primitiva módulo M acontece quando o A, né, que é a constante multiplicativa, né, do gerador, ele é elevado ao φm. O que é o φm? O φm são os números coprimos com M e abaixo de M, ou seja, inferiores a M. Quando M é primo, o φ de M é M menos 1. Então, o φ de 5 é 4, né? O φ de 7 é 6 e assim por diante. Então, o A elevado ao φ de M da congruente a 1 é um sinal, né? E se esse A for uma raiz primitiva módulo M, significa dizer que isso aqui é a primeira vez em que esse A elevado a uma potência, ele volta ao 1. Isso significa dizer, naquela equação que eu coloquei para vocês, essa equação geral, significa dizer que nós voltamos, né, para o primeiro termo da sequência. Pela primeira vez, isso está acontecendo nessa potência de A, que é dada pelo φ de M no expoente, certo? Só que esse φ de M pode não ser o M, inclusive se o M é primo, ele é M menos 1. Então, nesse caso, o M, né, pode ser, né, o período desse gerador, mas no caso aqui, não necessariamente esse φ de M vai ser igual a M, né? Na verdade, se o M é primo, vai ser M menos 1. Então, se o M for primo, você já não consegue ter um período igual a M. E aí, esse segundo teorema descreve a situação, né, a condição necessária e suficiente para que o período do gerador congruencial linear seja igual a M. Então, a condição necessária e suficiente é dada pelo seguinte teorema. Eu coloquei até uma observaçãozinha aqui para vocês. Olha lá. O método congruencial linear apresenta um período máximo igual a M, se e somente se. Então, a condição necessária e suficiente. Você tem que ter o C e M coprimos entre si. O A congruente a 1 módulo P, para todo P, né, que seja um fator primo de M, né? Ou seja, na decomposição em fatores primos do número M, você tem que ter o A congruente a 1 módulo esses fatores, cada um desses fatores. E a terceira condição é que o A seja congruente a 1 módulo 4, se o M for múltiplo de 4. Ou seja, se o 4 tiver na decomposição lá, se eu conseguir dividir, se o M for divisível, né, por 4, eu também tenho que ter
o A congruente a 1 módulo 4, ou o A menos 1 múltiplo de 4, o A congruente a 1 módulo P, P fator primo de M, ou o A menos 1 múltiplo de P, certo? E o C e M coprimos. E aí, como exemplo, posso trazer aqui para vocês os seguintes casos. M igual a 10, A igual a 11, e aí o A congruente a 1. Quais são os fatores de M? 10, 2 vezes 5. Então, tem 2 e 5. Então, o 11 tem que ser congruente a 1 módulo 2 e 1 módulo 5. Então, 11 módulo 2 é 1, né? Tá ok? Porque 11 menos 1 é 10, que é um múltiplo de 2. 11 com módulo 5 é 1 também, né? Então, o A está sendo congruente a um módulo, todos os fatores primos de 10, certo? Então, a gente pode pegar um C coprimo com M e resolve o problema. Qualquer C, seja coprimo com 10, já faria com que esse gerador tivesse período igual a 10. Outro exemplo é você tomar o M igual a 12 e o A igual a 13. 4 é um fator de 12. Né? Nesse caso aqui, 12, o 4 está aqui, né, na decomposição do 12. Então, a gente tem que ter o A congruente a 1 módulo 2, que é um fator primo de 12, módulo 3, que é um fator primo de 12. Né? 12 se decompõe em fatores primos 2 e 3, potências de 2 e 3, um produto disso. Mas também o 4 aparece na composição do 12. Então, preciso que o A seja congruente a 1 módulo 4. Então, fazendo com que, né, esse A igual a 13, a gente obtenha aí essa combinação aí desses valores, o período máximo. Basta escolher um C coprimo com M. Nesse caso aqui, o C igual a 5 resolve o problema. Então, nesses casos, o período do gerador é igual ao M. Tá certo? E aí, como se pode perceber, o período do gerador congruencial ele depende, né, dessas constantes, né, e algumas vezes da semente. Né? Importante lembrar que a semente também ela define, pode influenciar no período do gerador. E aí eu coloquei alguns teoremas que envolvem o gerador multiplicativo, né? E o gerador, né? Misto, né? Tá aqui. O multiplicativo e o teorema do misto. Então, quais são as condições em que a gente consegue pegar geradores com períodos máximos e fazer com que esses períodos sejam números grandes, suficientes para que seja uma imitação assim, quase perfeito, né? Pseudo aleatório, né? Ou seja, parece, mas não é, tá certo? Mas é muito parecido, é tão parecido que computacionalmente falando, eles conseguem reproduzir as distribuições e aí a gente pode usar esses números gerados como entradas para estudos, né, que utilizam-se de modelagens, como, por exemplo, modelagem atuarial, variável de perda, e etc, etc. Então, é assim que se geram números de forma computacional e imitando essas distribuições de probabilidade que vão ser úteis nas análises estatísticas e probabilísticas. Tá certo? Então, estou fazendo aqui esse link. Então, tem esses teoremas que vocês já discutiram isso comigo lá nos fóruns. Eu comentei algumas coisas. É importante que vocês entendam esse conceito aqui de raiz primitiva. Eu deixei também um outro programinha aqui que analisa as raízes primitivas. Esse programinha também está aqui, né? E vocês podem rodar ele e observar que, né, a constante multiplicativa
Estou colocando aqui 2, 3, 4, ou seja, esse A, será que é quem desse grupo é uma raiz primitiva módulo 11? Né? Então, o M é 11, e aí eu vou fazer as potências, né, de 10, né, porque tem que ser o M menos 1, porque 11 é primo, o φ de 11 é 10, né, e aí os resíduos de potência módulo M vão ser justamente o resultado da congruência módulo M. E esse símbolo que vocês estão vendo aqui é o símbolo que o R utiliza para calcular a operação de congruência. Né? E aí eu zero aqui essas frações, vou pegar todas as potências de 1 a 9 de cada uma dessas constantes e vou observar, né, quais delas geram números múltiplos, né, abaixo do termo da quantidade de termos da sequência. Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter, são 10 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 termos, que é de 1 a 9, né? Aliás, são 9 termos de 1 a 9, né? Que o A é elevado a 10, vai até o 9. Então, observe que na primeira constante, né, o primeiro A, nenhum valor deu múltiplo, ou seja, até o nono ninguém deu múltiplo de 10, né? Múltiplo de 10. Já com o 2, aliás, com o 3 já aconteceu. Então, 3 não é raiz primitiva, módulo 11. O 2 é. O 4 não é, o 5 não é, o 6 é. O 7 é, né? O 8 é, o 9 e o 10 não são. Então, os números que são raízes primitivas módulo 11 são 2, 6, 7 e 8. Um truque para você encontrar uma outra raiz primitiva módulo 11 é pegar uma potência desse A, dessa raiz primitiva, de forma que esse expoente seja coprimo com M. Então, se a gente partir de um número que seja uma raiz primitiva módulo 11, né, a potência 1, né, já é o 2, que é uma raiz primitiva. A potência 2, né, o expoente tem que ser coprimo com o φ do 11, que é 10. Então, 2 com 10 não é raiz primitiva. Então, 2 ao quadrado não é raiz primitiva. O 3 com 10, aí dá uma raiz. Eu pego uma nova raiz primitiva, ou seja, 8 é uma raiz primitiva. E assim por diante. O 4 não é coprimo com 10. O 5 também não. O 6 também não. O 7 é com 10. Então, já encontrei uma nova raiz primitiva. O 9 com 10 também gera uma nova raiz primitiva. Então, uma forma de você sair de uma raiz primitiva e encontrar outras é pegando potências com expoentes coprimos com o φ, né, do M. Nesse caso aqui, se M é primo, que é o que a gente vai usar na maioria dos casos, para facilitar, aí você trabalha com o M-1, que é o φ do M. Tá certo? Então, passando rapidamente, tem os teoremas, né, os teoremas que envolvem a potência, né, escolher um M, uma potência de 2, né, e você consegue alcançar período máximo. Por exemplo, se você pegar um gerador congruencial multiplicativo, um M sendo uma potência de 2, eu vou considerar aqui o B, esse beta maior que 3, se ele for igual a 3, não teria problema, mas o período vai ser tão pequeno que ele se resume a 2, né? Se você pegar o 3 menos 2 vai dar 2 aqui, né? Vai dar 1 expoente e aqui vai ser 2. Então, eu vou usar o maior que 3 aqui, ao invés de maior ou igual que 3. Então, basta você escolher, e aí é uma condição se somente se. O A congruente a mais 3, módulo 8, ou
o A congruente a menos 3 módulo 8 e o N0 como sendo um número ímpar. Tem um exemplo aqui desse tipo de gerador, que é um gerador multiplicativo, né? Tá certo? Esse exemplo aqui, né, onde a gente tem uma potência de 2, tá certo? Uma potência de 2, o expoente é maior que 3, né? A semente é ímpar, né? O A é congruente a... Aí tem que olhar a congruência módulo módulo M, né? Aliás, módulo 8, desculpa. Então, a congruência módulo 8, se você pegar o 5, aí agora a gente vai olhar aqui. Se a gente pegar o 5 módulo 8, né? Ou você pensa em 3, certo? Sobrou 3. Ou então você pega 5 e menos 3. 5 menos 3, 5 mais 3, né? É múltiplo de 8. Então, é congruente a 0 módulo 8, né? Então, se você pegar o 5 vai ser congruente a mais ou menos 3 módulo 8. Certo? Então, é uma dessas condições já resolve, né? E aí você pode formar um gerador congruencial de período máximo. Nesse caso aqui, o período é a quarta parte desse M, né? O período é a quarta parte do M, esse M é 32, né? Se a gente pegar aqui a quarta parte do 32, né? Tá aqui, ó, 5 congruente a menos 3 módulo 8, ou 5 congruente a... Aliás, desculpa, pessoal, acabei trocando aqui uma coisa. Só um minutinho, desculpa aí. Deixa eu voltar aqui, vamos voltar que eu escrevi uma coisa. Veja só. Vamos voltar aqui. O 5 módulo 8, ou a gente enxerga 5, tá certo? E 0, ou então 5 congruente a 5 módulo 8, ou então você faz usando o sinal de menos, o valor negativo. Então você vai, porque 5 menos 3 é um múltiplo de 8. É um 8K, por exemplo. Tá certo? Então, o menos 3, o 5 é congruente a menos 3 módulo 8. Perdão aí, porque o 5 não é congruente a 3 módulo 8, tá certo? Então, 5 não é congruente a 3 módulo 8. Então, uma daquelas condições tem que ser verificada, né? Ou é congruente a 3 módulo 8, ou é congruente a menos 3 módulo 8, mas a semente tem que ser ímpar. Nesse caso aqui, o 5 é congruente a menos 3 módulo 8, né? Que é o que eu coloquei aqui para vocês. O 5 é congruente a menos 3 módulo 8, né? E o período máximo é a quarta parte do M, que é 32, sobre 4, né? É a quarta parte de 32. Então, 32 sobre 4, né? Que é o período do gerador, né? 32 sobre 4. Aí, nesse caso, quantos termos, né? Para poder se repetir, né? Quantos termos, né? A gente tem que ter 32 sobre 4. 6, né? Período 6. Ok?
Então, a gente tem uma situação em que o período é máximo, mas o período aqui não é o M, né? Na verdade, o período é 8. Né? Desculpa aí, eu fiz a conta errada aqui. Esse negócio da aula online acaba que você até conta de padaria você faz errado. Então, o período P igual a 8, que é o 32 sobre 4. Mil perdões aí pela conta grosseira, o erro aí, eu acabei confundindo aqui. Então, o período é 8 e é o período máximo. Mas veja que o período é a quarta parte do M. Né? Aí, o que se faz? O que se faz corriqueiramente é se utilizar um M gigantesco, né? Como, por exemplo, um M na, na, na ordem de 2 elevado a 31. Então, você vai pegar a quarta parte disso aqui, é um número grande também. Também pode ser 2 elevado a 31 menos 1, também é um número grande, e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, mil perdões aí pela conta errada. Me desculpem aí pelo cálculo errado, porque a pessoa faz a conta sem nem pensar aqui, né? Porque é tanta tela aqui na minha frente que eu perdi a noção aqui de como fazer essas contas. Mas o período está na minha cara aqui, o período é 8. Então, pessoal, essa foi a ideia aqui que eu quis passar para vocês sobre este gerador congruencial, né? Esse gerador congruencial linear e as características principais propriedades que vocês podem usar, né, desses teoremas para encontrar bons geradores por meio dessa equação congruencial linear. Então, deixa eu abrir um espacinho aí de 10 minutos para perguntas. Perguntas, pessoal? Vocês querem perguntar? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês não querem falar? Então, as discussões dos fóruns são voltadas para se voltaram para essa equação desse gerador congruencial. Vocês entenderam aí a proposta desses fóruns e dessa discussão inicial? Vocês conseguiram consultar o material, entender aqui esse conteúdo que foi postado? Isso está complexo? Qual o grau de dificuldade que vocês estão tendo com esse conceito? Está dando para entender, né? Então, essa ideia da gente fazer essa construção colaborativa, né? Desse conhecimento, essa é a proposta desse curso que eu estou fazendo, né? Então, a minha proposta é que a gente faça essas discussões, né? E eu vou lançando esses fóruns, a gente vai discutindo, eu vou estimulando vocês a fazerem essa pesquisa, né, na internet, ou nos livros, ou até na nota de aula, certo? E aí eu vou começar agora a discutir uma das técnicas de geração de números aleatórios. Eu me lembro aqui que eu fiz uma pergunta lá nos fóruns sobre por que a gente, quando discute gerador, sempre fala do gerador de número uniforme. Eu acho que eu coloquei essa pergunta nos fóruns e vocês não souberam responder. Mas a pergunta tem a resposta simples. Se você conseguir gerar números bons, com qualidade, números pseudo-uniformes, você consegue gerar valores seguindo qualquer padrão probabilístico que tenha uma função de distribuição de probabilidade conhecida, certo? Então,
usando os números uniformes gerados por um método congruencial linear, por exemplo, a gente pode usar esses valores, fazer uma certa transformação neles e encontrar valores que imitam outra distribuição. Tá certo? Então, a distribuição uniforme, ela é a pedra fundamental do processo de gerador de números pseudo-aleatórios. Certo? Então, resumidamente, eu preciso, para entender aqui o método da transformada inversa, eu preciso explicar aqui o que é uma função de distribuição acumulada, mas isso vocês já devem ter estudado lá em probabilidade, né? Imagina o caso contínuo, que a gente tem uma função f, né, que tem uma regra de formação f de x. Essa função é a função de distribuição acumulada, se ela pega a probabilidade da variável ser menor ou igual com uma certa referência x, né? Certo valor fixo x. Então, se a variável aleatória é contínua, né, então eu consigo encontrar uma curva que tem um padrão não decrescente, tá certo? Essa é a função de distribuição de probabilidade. Ela tem, né, um padrão não decrescente. Então, se a gente tem aqui uma variável, aqui o eixo x, e aqui a probabilidade, né, do x ser menor ou igual com certo referencial x. E aí eu vou ter, né, uma forma, né, onde eu tenho essa variável, ela tende a zero aqui à esquerda, né, e converge para 1. Então, aqui estaria o limite em 1 e aqui o zero. Então, o que é que acontece quando a gente tem uma variável contínua? Essa função, essa curva, ela é contínua, né, e ela não tem saltos, né? Ela é sempre, né, não, vamos dizer assim, não decrescente, né? Ela não vai ser constante aqui nesses subperíodos aí desse eixo X, tá certo? E aí o que é que acontece? Para a gente pensar aqui num método de geração de números aleatórios, usando, por exemplo, a técnica da inversão, né, eu preciso... Peraí, desculpa aí, vou voltar aqui. Eu preciso pegar aqui o lápis, né? A canetinha azul. Imagina que essa é a minha curva de distribuição acumulada e ela vai parar no 1, começa lá no 0. E o que vai acontecer? Observe que se isso é uma função contínua, eu consigo, por exemplo, pegar um número aqui no intervalo 0, 1, fazer uma transformação inversa nele e voltar para o eixo X. Certo? Então, esse número R vai ser transformado no número X. Ou seja, se a função é contínua, eu consigo fazer uma transformação, né, do eixo Y no eixo X. E o eixo Y é um número entre 0 e 1. É por isso que quando a gente pensa na função de distribuição acumulada, se você pegar um f e jogar uma variável aleatória nela, né, isso vai ser sempre um número entre 0 e 1, então isso aqui vai seguir um padrão uniforme no intervalo 0 e 1. Tá certo? E aí é por essa razão que você gera um número uniforme, aplica uma transformação nesse número
e volta para o eixo que é o eixo que reproduz a variável aleatória. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo que está no material de vocês. O método da transformada inversa. Né? Então, nós temos aqui o gráfico que eu coloquei, né, para vocês, a função de distribuição acumulada com um gráfico contínuo, e aqui o R0, né, e o X0. O que eu vou fazer? Vou fazer a transformação inversa de F e aplicar no R0. E aí eu vou voltar para o X0. O X0 segue o padrão probabilístico desejado. Certo? Então, vamos pegar, por exemplo, uma função de densidade no intervalo 0, 1. F de x igual a 2x. Isso aqui é uma densidade no intervalo 0, 1. Né? É possível provar isso aqui no intervalo 0, 1. Importante destacar isso aqui, no intervalo 0, 1. E o que é que eu vou fazer? A função de distribuição acumulada é a integral de 0 a x, né, do 2t dt. Né? E aí, resolvendo essa integral aqui, 2t quadrado sobre 2, então o r vai ser igual ao x ao quadrado. Então, se a gente fizer o r igual a x ao quadrado, eu consigo gerar um r e encontrar o x. Então, vou gerar um r e vou fazer a transformação inversa para encontrar o x. Qual é a transformação inversa? Tem que ser uma relação bionívoca, ou seja, bijetora, né, bijetiva, no intervalo 0, 1, né, porque o R está entre 0 e 1. Então, você vai explicitar o x aqui. E aí o x, né, seria o módulo, né, o x ao quadrado é igual ao R, e aí o x, o módulo de x é igual a raiz de R, então o x seria mais ou menos a raiz de R, só que o x, o R é um número entre 0 e 1, né? O R é um número entre 0 e 1, então esse número x vai ser sempre aqui a transformação raiz quadrada. Só um detalhe aqui, porque se o R está entre 0 e 1, se o R está entre 0 e 1, o x pode ser negativo, né? Será que pode? Mas tem um detalhe aqui, porque o x, lembrando que o x está entre 0 e 1, tá, pessoal? O x está entre 0 e 1. Então, se o x está entre 0 e 1, o x é positivo. Aliás, é não negativo. Então, eu vou ter que desconsiderar a parte negativa aqui, porque aqui era para gerar as duas possibilidades, né? O mais ou o menos raiz de R. Como o x é um número entre 0 e 1, né? Incluindo 0 e 1, eu vou descartar a possibilidade do lado negativo. E aí eu tenho que o x é a raiz de R. Então, dá o R, tira a raiz do R e encontra o x. Simples assim. Então, você tem o R, que está entre 0 e 1, calcula a raiz de R, encontra o x. Se você fizer isso 10.000 vezes, um número imenso de vezes, você replica um padrão probabilístico seguindo essa função de densidade de probabilidade. Certo? Essa é a ideia intuitiva aqui. Pegando outro exemplo. Quero gerar valores, né, seguindo esse padrão probabilístico. 1/4, 0 e 1, 3/4 de 1 a 2. Isso aqui é uma função de densidade de probabilidade, é possível mostrar isso aqui, mas como que a gente vai deduzir a
fórmula da função acumulada. Então, você vai calcular a integral, né, desse 1/4 de 0 a um certo x, no intervalo de 0 a 1, né? Então, a integral de 0 a x de 1/4. E depois do 1, passando do 1, você tem que acumular esse 1/4, né, que vai ser isso aqui calculado no x igual a 1, a integral 0 a 1, né, de 1/4. Você pegar 1/4, desculpa. Então você vai ter 1/4 vezes x, calculado no intervalo de 0 a 1. Então vai ser 1/4 menos 0, vai dar 1/4. E esse 1/4 vai acumular aqui. E a próxima parte é você pegar a integral de 1 até x, né, agora usando essa densidade de 3/4. Isso agora o x indo de 1 até 2. Então, a função acumulada vai ser essa integral. Essa integral também pode ser traduzida numa expressão como função de x. Pode pegar aqui, isso vai dar x sobre 4, não é isso? X sobre 4, e aqui 1/4 mais 3x sobre 4. 3x sobre 4 menos 3/4. Acho que é isso. Né? Porque você pegar essa integral, aqui a gente vai ficar com 3/4 de t, calculado de 1 até x. E aí eu vou ter 3x sobre 4 menos 3/4. Né? Então vai ser 1/4 mais 3x sobre 4 menos 3/4. 1/4 menos 3/4, 2/4. Então 2/4. Aliás, menos 2/4. Mais 3x sobre 4. Aí eu tenho as duas expressões, né, a função de duas sentenças. E aqui eu disse 2/4, né? 2/4 é o meio. Então a função vira essa regra de duas sentenças. E agora o que a gente tem que fazer é olhar aonde o R está, né? Fazer a transformada inversa. Ou usa essa relação, ou usa esta relação. Certo? Aqui o x está entre 0 e 1. Se o x está entre 0 e 1, aí pensa que o x é 0, eu vou no 0. Então o R bate no 0, quando o x é 1, né, eu vou ter 1/4. Então o R aqui está entre 0 e 1/4. E aqui, quando o x é 1, eu vou ter 3/4 menos 1/2, que é 2/4. Né, eu vou ter 1/4. Né? E quando o x é 2, aqui eu vou ter 3 meios menos 1/2, 2 meios é 1. Então vai no 1. Certo? Então, de 0 a 1/4, de 1/4 a 1. E aí, o que a gente vai fazer? O R igual a x sobre 4, quando x está entre 0 e 1, ou o R está entre 0 e 1/4. A nossa referência agora é o R. O R igual a 3x sobre 4 menos 1/2, quando x está entre 1 e 2, ou equivalentemente o R é intervalo de 1/4 a 1. E aí, vamos fazer a conta agora, explicitando o x. Né? Então, eu vou fazer o x igual a 4R, né? Ou aqui eu vou ter R mais 1/2
Então vai ser R mais 1 meio, né? Tudo isso vezes 4 terços. Então isso aqui vai ser o X nessa segunda equação. Nessa primeira equação, o X vai ser 4R. Tá certo? Então, o X é 4R ou o X é R mais 1 meio, tudo isso vezes 4 terços. Então, a escolha do X depende do R. Ou o R está entre 1 quarto e 1, ou o R está entre 0 e 1 quarto. O R varia de 0 até 1, podendo ser 0 ou 1, inclusive. Certo? Essa é a forma da gente gerar números imitando essa distribuição de probabilidade com base, né, no método da transformada inversa. Então, pessoal, deixa eu perguntar a vocês se vocês estão entendendo aí a proposta, a ideia aqui por trás do método da transformada inversa. Perguntas? Ninguém fala nada aqui. Pessoal, perguntas? Vocês estão entendendo aí a proposta, a metodologia? Então vamos voltar para cá. Então, olha só, se a gente quiser gerar números seguindo esse padrão, né, eu vou gerar o R e vou tomar essa decisão. Né? Então, vou gerar um R no intervalo 0,1 e se esse R for menor que 1 quarto, eu vou usar a primeira relação. Eu vou dizer que o X é 4R. Né? Em caso contrário, eu vou dizer que o X é igual àquela outra relação que é dada por essa segunda equação, né? Ou seja, o R mais 1 meio, tudo isso vezes 4 terços. R mais 1 meio vezes 4 terços. Tá aqui a ideia aqui intuitiva do método da transformada inversa. E aí eu lembro que a Andrea colocou alguma coisa sobre gerar números uniformes no intervalo AB. Né? Eu vi uma discussão dessa no fórum. E aqui o que a gente vai fazer? Primeiro, a dedução
da função de distribuição acumulada, né? No caso aqui, uniforme no intervalo AB, a densidade é 1 sobre B menos A, né? E vai de A até X, né? Porque começa em A e vai até um certo X. E aí você vai calcular essa integral, intervalo de A até X, e aí você vai ter X menos A sobre B menos A. Obviamente que o X precisa estar no intervalo AB, né? Por isso que se colocou aqui uma função indicadora, né, no intervalo AB. Isso aqui só é válido com X pertencente ao intervalo AB. Tá certo? X fora desse intervalo, essa relação não faz sentido. A função de distribuição acumulada é nula, né? É nula, inclusive. Aliás, se o x estiver fora desse intervalo, além do b, ela é 1, né? Então, a função acumulada ela é 1 quando o x está além do b. Então, se o x for menor que o a, ela é 0, certo? Então, ela vai ser x menos a sobre b menos a no intervalo AB. Perfeito? No intervalo AB. E aí, o que a gente tem que fazer? Igualar um número R a essa função de distribuição acumulada e explicitar o x. Então, se você quiser explicitar o x, você vai ter b menos a vezes r mais a é igual ao x. E aí o x está como função do r, ou seja, explicitou o x como função do r. Tem o R agora é um número uniforme no intervalo 0, 1. Perfeito? O R está no intervalo 0, 1. Você vai substituir o R aqui nessa equação e você vai encontrar o X. O A e o B são pré-definidos, são as constantes que definem o intervalo da distribuição uniforme, o intervalo AB. Então, você só precisa de um número uniforme no intervalo 0, 1. Aí um outro exemplo é se o desejo seja, em geral, ocorrências da distribuição exponencial lambda. E aí eu marco aqui uma observação, eu coloquei essa correção no material, a função de densidade da exponencial, se a gente colocar 1 sobre lambda aqui, se eu colocar 1 sobre lambda aqui, eu tenho que colocar 1 sobre lambda aqui também, certo? Então, na verdade, a densidade é 1 sobre lambda vezes a exponencial de menos v sobre lambda. Tá certo? Essa é a expressão que aparece aqui. Quando a gente faz a integral, né? Aí aqui também aparece 1 sobre lambda. Tá certo? Nesse expoente, 1 sobre lambda. E aí a integral, né? Essa integral de 0 até um certo v, né? Ou até um certo x, aqui se eu colocar um x aqui, independente, então vai ser 1 menos a exponencial de menos v sobre lambda. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar esse r a 1 menos a exponencial de menos v sobre lambda. Aí agora o que eu tenho que fazer? Primeiramente, a exponencial para cá, exponencial menos v sobre lambda, vai ser igual a 1 menos r. R é um número uniforme. Agora eu vou passar a função logarítmica, que ela é a inversa da exponencial. E o log da exponencial, o expoente cai, né? Então, eu vou ficar com menos v sobre lambda
igual ao log de 1 menos R. Certo? Então, o V, né, eu vou colocar isso aqui. O V vai ser igual a menos lambda log de 1 menos R. Só que 1 menos R é um número entre 0 e 1, assim como R é. Então, posso até, inclusive, extrapolar isso aqui, ser computacionalmente mais eficiente e dizer que o V vai ser igual a menos lambda log de um certo R. Aí a gente tem a forma de partir de um número uniforme, né? E tendo distribuição uniforme 0,1, partindo do número uniforme 0,1, a gente chegar num número uniforme, né? Uniforme, intervalo AB. Aliás, desculpa, exponencial. Mil perdões aí, pessoal. Minha distração. Eu vou partir de um número uniforme no intervalo 0,1 e vou para um número exponencial lambda. Tá certo? Essa é a ideia usando o método da transformada inversa. Então, estou sendo mais eficiente ao gerar o número entre 0 e 1 simplesmente direto de um número uniforme. Estou sendo mais eficiente. Bem, pessoal, perguntas. Vocês precisam perguntar alguma coisa aqui. Estou falando há mais de 1 hora e não é possível que vocês não tenham nenhuma pergunta para fazer. Acho que eu vou dizer que a prova é amanhã. Aí vocês vão começar a perguntar. Como vai ser a prova? O que vai cair na prova? Não, professor, a gente está aguardando para o fórum. Não, mas vocês têm que perguntar aqui também, rapaz. Isso aqui é um release, né? A gente vai fazer o que a gente comenta no fórum, a gente tem que também discutir aqui de certa forma, né? Não é ficar só nessa nessa nuvem, não. Vamos discutir aqui também o que vocês têm para falar. E do que eu falei aqui agora, não é possível que vocês estejam entendendo tudo que eu disse. Eu falei de forma meio resumida também, né? Dei alguns saltos no material para ver se vocês estão acompanhando lá nos fóruns. Vocês vão fazer a prova, né? Vocês têm que perguntar, pessoal. Então, tá dando para acompanhar até agora, mas é tudo na teoria, né? Acho que talvez quando a gente começar a treinar, surjam mais dúvidas. E o que o senhor falou hoje importante sobre o fórum, sobre a formalidade, vai ajudar muito. Porque essa era uma dúvida sobre o quão formal teria que ser as discussões lá, né? Mas o senhor já deixou claro que pode ser uma coisa do nosso entendimento, né? Da nossa cabeça. Agora só tomem cuidado para não ficar dando copy-paste, porque aí perde o sentido, porque vocês copiam coisa que vocês não necessariamente entenderam. E aí, às vezes, vem um negócio totalmente desconfigurado, né? E aí as pessoas não vão entender, porque está copiado e colado de forma desconfigurada. Então, vocês têm que ter o cuidado, e quando vocês publicarem alguma coisa no fórum, vocês terem o cuidado de que a pessoa que vai ler vai entender. Então, eu vi lá, por exemplo, uma discussão sobre aquela discussão sobre as aplicações, foi muito interessante, né? Eu mostrei aqui esse primeiro fórum, né? Acho que foi o primeiro fórum, não sei se foi esse ou foi o outro, que não foi nesse não. Professor, teve um exemplo que eu coloquei de sinal de trânsito, foi esse?
que antes tinha até a Raíra comentado um exemplo dela, eu coloquei após. É esse que o senhor está falando? É nesse fórum aqui. Agora deixa eu ver qual foi, acho que foi nessa aqui. Que aí o que foi que aconteceu? Eu pedi para vocês comentarem textos sobre o assunto de simulação aplicado, né? E aí a Raíra, não sei se estou pronunciando corretamente, ela achou esse texto muito interessante, né? E aí eu disse, muito legal, vamos ler, né? Então, estimulei aí vocês darem uma olhada nesse texto e fala de uma forma geral aí do contexto de simulação do ponto de vista probabilístico, estatístico, né? As diversas situações que nos levam a utilizar dados simulados, né? E aí ela baixou esse documento aqui. Eu achei interessante e seria interessante que todos dessem uma olhada, né? Porque tem vários conteúdos aqui, várias abordagens, né, em cima de simulação. E aí, para provocar, uma delas, eu me lembrou muito, essa árvore de possibilidades me lembrou muito uma aplicação aqui que a gente está fazendo junto com a Reciprev, né, no projeto com a Reciprev. E aí eu provoquei a situação e disse, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse material aqui que está no site da Reciprev, uma aplicação, uma coisa bem foi feito no ano passado, então um negócio público, que está aí disponível para vocês lerem um relatório técnico de um modelo de gestão de ativos e passivos aplicado à Reciprev, né? Isso aqui foi um fruto do nosso projeto aqui com a Reciprev, a gente ainda está concluindo algumas atividades. Eu, junto com o Zé Marcos, a gente elaborou esse relatório. É basicamente uma aplicação, né, desses modelos aos dados da Reciprev, tá certo? Então, seria interessante que vocês dessem uma olhada e a gente começasse a discutir por quê, o quão vocês enxergam essas aplicações de simulação. Porque isso aqui é simulação, tá? Isso aqui é um exemplo de simulação. Tá certo? E aí, acho que a André postou alguma coisa também, né? Mas eu queria comentar mais sobre esses textos que foram postados aqui, tá certo? Então eu vejo que os alunos estão participando, não estou vendo uma presença massiva, né? Mas esses fóruns eu vou deixar eles sempre abertos. Vocês sempre podem voltar e resgatar os fóruns e fazer os comentários, certo? Então esses fóruns não têm data de validade, tá certo? Mas no final eu vou olhar quem participou, quem comentou, e aí eu vou ver a questão das faltas, né? E a participação online vai gerar também essa questão da contagem das faltas. Aqui nessa aula eu faço a contagem da presença, né? Mas a contagem da presença nas aulas, nos encontros assíncronos, vai ser feita por meio dessas participações, né? Ou seja, eu estou postando os fóruns, né? E veja, eu vou fazer um relatório de cada um aqui, né? Não tenho como emitir esse relatório. Enfim, hoje a gente está fazendo a segunda Meet, né? E a ideia aqui hoje é falar sobre o método da transformada inversa. Eu aproveitei e estou falando sobre coisas que estão nas aulas anteriores, né? De forma mais rápida, né? E aí, Professor, oi. veja só, não é reclamando não, mas como tem essa questão da diferença da aula presencial e a aula online, que tem umas que é síncrona e outras assíncrona. E assim, como o período é curto, o senhor foi um pouco acelerado. Aí, eu falando por mim, tem algumas coisas que a gente, quando revê depois, é que a gente percebe mais dúvida. Assim, eu estou no meio um raciocínio parecido com o de Laura. Não que seja por fórum, ele falou no fórum, mas assim, falando por mim, e pelo tempo do período curto, eu acredito que na próxima aula surgirá mais dúvidas, assim, a percepção, né? Não sei
por todos os colegas, estou falando assim por mim. Aí, mas não é reclamação não, é por causa do formato mesmo, né? Da aula online. Não, tudo bem. Aos poucos vocês vão percebendo o que é mais importante de ser assimilado ou não, tá certo? E essas dúvidas vão acabar acontecendo. Vocês podem tanto consultar lá nos fóruns, e eu procuro responder nos horários das aulas, ou até mesmo fora disso, às vezes eu respondo também. Mas é importante que vocês não fiquem calados, certo? Não é porque a gente está fazendo a coisa remota que vocês vão aí ficar surfando na aula, não. Vamos participar, certo, pessoal? Vamos mostrar que está entendendo. Né? E aí, o que eu estou fazendo? Estou fazendo esse resgate desses conteúdos, né? E isso vai continuar lá no AVA, a gente vai continuar. E o que eu estou fazendo? Eu dou um pontapé, estou dando um pontapé inicial, né? Eu estou fazendo a aula síncrona, com conteúdo, né? Que eu não tinha visto, que é o método da transformada inversa. Estou fazendo essa aula síncrona. E vou deixar as nossas discussões para as próximas aulas. Então, ó, vai ter segunda assíncrona, né? Aí vai ter uma aula na quarta. Eu estou onde? Estou aqui na segunda, né? Ah, tá, tudo bem. Estou na segunda. Na quarta, né? É porque essa parte aqui é o final da aula, né? Mas, enfim. Na quarta-feira, a gente tem encontro assíncrono, mas aí vocês vão. Opa, pessoal, caiu a conexão aqui. Tudo bem? Pode continuar. É a culpa da conexão aqui, acontece. Deixa eu ver se ela se restabelece aqui. Bem, então vamos lá. Então, hoje eu estou fazendo um encontro síncrono, falando do método da transformada inversa, e acabei resgatando outras coisas que foram vistas antes. E aí, na quarta vai ficar assíncrono, mas a gente vai discutir nos fóruns essas coisas que estão sendo discutidas hoje, e as que já foram discutidas vão ficar em aberto. Tá certo? Professor, tira uma dúvida, por gentileza. É só do plano de aula. Aí tem assim, dia 8 tem aula síncrona, e tem assim, o estudo dirigido, aula síncrona, mas está com a mesma data de hoje, segunda. É porque é assim, ó, 20 a 22 é a parte Ah, tô vendo. síncrona, e Entendi. aqui é de Desculpa, 22 a obrigada. 23. Entendeu? Entendi, Então entendi. aqui eu já deixo vocês livres. Na quarta ficam livres, mas estudando de forma assim. Aí na quinta, aliás, na próxima segunda, eu acho que eu fiz isso aqui por causa do carnaval, essas coisas, né? Mas aí, ó, eu vou voltar a ver vocês de forma síncrona no dia 22 de fevereiro. E no dia 22 de fevereiro eu já vou falar de outro método. Mas esse método da composição, deixa eu ver onde é que está o método da... Pronto, tem uma aula síncrona aqui Desculpa, na quarta-feira agora, a gente vai ter uma hora síncrona, tá vendo aqui? Ó, vai ter uma hora síncrona na quarta-feira. E aí eu vou falar do método da rejeição. Mas olha, eu subentendo que vocês já deram uma olhadinha nesse método, né? Mas aí eu vou falar na quarta-feira. E aí eu deixei essa parte assíncrona nesse período do carnaval, que eu não sabia como é que ia ser, se ia ser feriado ou não. Aí de repente eu vou fazer uma aula síncrona no feriado, aí é problema para mim. Então eu deixei a parte do carnaval tudo com encontro assíncrono. Então a gente vai se encontrar quarta-feira. Eu acabei trocando aqui esses horários, né? Mas quarta-feira a gente tem um encontro às 19 horas. Né? E aí eu vou falar sobre o método da rejeição. Certo? Depois eu vou falar do método da composição. E nós vamos seguindo dessa forma. Veja que a partir de hoje eu comecei o assunto e deixei o material para vocês. Mas eu vou inverter essa sequência. Eu vou começar a deixar o material para depois ver o assunto. Tá certo? Então, a partir de quarta-feira, eu já vou começar
a deixar o material para depois ver o assunto. Mas hoje eu fiz invertido, justamente para dar esse pontapé inicial. Então, na quarta-feira, a gente vai ter um novo encontro, um encontro síncrono, às 19 horas, na quarta-feira, certo? E aí, antes disso, eu estou postando esses materiais, tá certo? Antes disso, eu posto. Talvez eu faça isso até fora do horário de aula. Ok? Então, vamos continuar aqui com mais exemplos. Então, olha só. Como que a gente lida com as distribuições discretas? Né? O que acontece quando a gente quer usar o método da transformada inversa para gerar valores oriundos de distribuições discretas? Então, a distribuição discreta é uma variável discreta. Ó, x1 com probabilidade P1, x2 com probabilidade P2, xn com probabilidade Pn. Tá certo? A função de densidade de probabilidade é a probabilidade de x ser igual a um xi, que é igual a esse pi. E aí, o que a gente vai fazer? Função de distribuição acumulada. Função de distribuição acumulada de uma variável discreta, ela tem uma forma tipo escada, né? Ela começa lá no zero. E aí ela vai dando os saltos. Até se chegar no 1. Eu vou colocar esses pontinhos aqui. Espera aí. Certo? Justamente para que vocês entendam que nesses pontos ela dá os saltos. Tá certo? Até se chegar no 1. Vai do 0 até se chegar no 1. E aí o que acontece? Qual é a ideia aqui? Se x é menor que um certo x1, é 0. Certo? Então, imagine que aqui seja o meu x1. Tá certo? Esse aqui é o meu x1. E aí, se x está entre x1 e x2, aqui o x2, né? Aí ela dá um salto de P1. Ou seja, ela vai para P1. Certo? E se x está entre x2 e x3, tá aqui o x3, certo? Ela vai dar um outro salto, né, de P2, mas acumulando as probabilidades, eu vou ter aqui P1 mais P2. Tá certo? P1 mais P2. Tá ok? Então, isso vai acontecer até você ir acumulando P1 mais P2 mais P3, P1 mais P2 mais P3 mais P4, até você passar do último valor possível para essa variável, que vai ser um xn, lá no final da distribuição.
em que ela vai assumir, né, o valor P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais Pn, que vai ser igual a 1, né? P1 mais P2 mais P3 mais pontinho mais Pn. Isso é igual a 1, certo? E aí a função, ela tem essa forma escada. E aí qual é a ideia para a gente fazer a geração de números por meio desse esquema discreto, né? Vamos dizer assim. Então, você vai gerar um número uniforme no intervalo 0, 1. Se ele cair aqui, por exemplo, se ele cair aqui, nesse intervalo, né? Nesse intervalo, de 0 até P1, ou seja, se ele for menor do que P1, né? Você vai dizer que a variável é x1. Se não, se entre P1 e P1 mais P2, vai x2. E assim por diante, né? Deixa eu mostrar isso aqui na outra página. Aí vocês vão entender. Então, se você gerou o número e ele for menor que o P1, se tiver nessa faixa aqui, eu vou gerar x1. Se não, se ele tiver entre P1 e P1 mais P2, aí você vai se preocupar aqui de que o P1 vai estar fechado. Você vai fechar no P1 e abrir no P1 mais P2. Aí vai dar o x2. Se não, aí vai para o x3, e aí você vai fechar no P1 mais P2 mais P3, e vai abrir no P1 mais P2 mais P3 mais P4. E você vai até completar, até chegar no 1. Você vai até o final da distribuição, varrendo aí o domínio, né, o suporte dessa variável. E aí você chega no 1. Tá certo? E é assim que a gente vai gerar números aleatórios, computacionalmente falando, seguindo padrões de distribuições discretas. Ok? Vou pegar aqui um exemplo. Então, vamos ver se a gente tem um exemplo bem simples aqui. Como gerar número Bernoulli, né, com probabilidade de 48% de sucesso, né? Como é que a gente faz isso? Então, x é 0, né? E x é 1 com 48%, né? Então, a ideia é a seguinte. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Então, qual é a ideia aqui, né? Então, eu tenho 0 e tenho 1. Então, aqui a distribuição dá um salto. Espera aí, só um minutinho. Para desenhar essas coisas aqui não é fácil, não. Aqui a distribuição dá um salto para 1. Certo? E esse valor aqui é esse 0,48. Aliás, x é o x, né? Acho que tem mais um salto aqui. Só um minutinho.
Então, aqui é o seguinte. Esse é o 0. Tá? No 0, ela dá um salto de 48%. Tá certo? De forma que esse espaço aqui é 0,48. Tá? E aqui está o 1. Tá 1, onde ela dá um salto, né, complementar, né, de 52%. De forma que a soma dá 1, né? Então, aqui dá 1. Então, o que a gente tem que fazer? Vou gerar um número uniforme. Se esse número for menor que 0,48, ou seja, se ele tiver aqui, nesse intervalo, né, eu vou gerar o 0. Certo? Vou gerar o 0. E caso contrário, eu gero o 1. Eu gero 1s. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que sortear, gerar um número U, no intervalo uniforme, né? 0, 1. E vou decidir se eu vou ficar com 0 ou com 1. Se esse U for menor que 48%, você fica com o 0. Caso contrário, você fica com o 1. Tá certo? E assim você gera o número, a sequência, seguindo o padrão Bernoulli. Certo? Então, suponha, por exemplo, né? Suponha que você tenha gerado uma sequência de números como essa: 011, 082, 0, 043, 056, 060, 072, 042, 008, 053. E aí você vai ter essa sequência aqui, ó: 011, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Aí você transformou essa sequência de números que está no intervalo 0, 1 em números seguindo o comportamento que, se você gerar um número em grande quantidade, você vai perceber que isso vai seguir o padrão Bernoulli. Binário, certo? Bernoulli é binário tipo 0, 1, tá certo? Tipo 0, 1. 0 fracasso, 1 é sucesso. Vamos ver a pergunta aqui. O Marcos. Marcos, veja só, eu estou falando de um exemplo de uma variável Bernoulli, tá certo? Mas você pode gerar, por exemplo, uma variável geométrica, que é o que está aqui mais à frente, né? Essa página aqui, vocês podem esse comentário aqui vocês podem deletar, tá certo? Esse comentário aqui, ó, daqui para baixo. Deixa eu marcar aqui. Isso aqui vocês podem deletar, tá certo? Esse comentário aqui pode apagar isso aqui, tá certo? Então, olha só. Imagina agora essa distribuição, né? X é 0 com probabilidade 1/4. É 1 com probabilidade 1/2 e 2 com probabilidade 1/4. Veja que 1/4 mais 1/4 é 2/4, é 50%, mais 50% dá 1. Então, você tem todas as possibilidades aqui no universo de 0, 1 ou 2. Né? Então, suponha que você gerou 0,3, né? Então, 0,3 está aqui, né? Nesse intervalo. Então, você vai gerar
né, o número 1, né, nessa sequência. Tá certo? Aí apaga esse comentário aqui. E aí você vai, por exemplo, tomar a seguinte decisão, né? Se você gerou um número uniforme, aí você vai observar em qual intervalo ele está. Se ele tiver abaixo de 1/4, você vai gerar o 0. Se ele tiver de 1/4 até 1/2 na fronteira de 1/2, né? Nessa vizinhança aqui, não chegando ao 1/2, você vai gerar 1. E no último caso, você vai gerar o 2. Tá certo? Essa é a ideia aqui. Bem, são exemplos para a gente conseguir entender, né? E aí tem esse caso mais completinho que eu vou deixar para a gente fazer a discussão no fórum, porque tá meio bagunçado esse textinho, mas o que eu quero que vocês olhem aqui é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui o que é para vocês se atentarem aos comentários que estão aqui, tá? Bem, daqui eu quero que vocês leiam esse comentário. Eu fiz a função de densidade de probabilidade geométrica, está deduzida aqui. É só trocar esses expoentes pelo que está sendo comentado aqui, né? E aqui é que tá. Vocês vão esquecer esse comentário, né? Vou tirar esse comentário aqui. Vão ler o que está aqui, nesse textinho aqui, nessa nuvenzinha aqui. E aí vocês vão... Eu vou fazer isso, vou transcrever isso aqui no fórum, até para a gente continuar, né, a discussão sobre esse método. Eu vou colocar isso aqui no fórum. Eu vou inclusive abrir agora. E vou colocar aqui casos discretos. Aí, uma variável aleatória discreta conhecida é a distribuição geométrica a qual descreve... Aí eu vou fazer um copy-paste aqui, né? O seguinte a realização, realizações do seguinte experimento aleatório. Vou colocar aqui um X representa o número de ensaios Bernoulli necessário eu vou até colocar aqui o X, ó. Veja que eu estou usando aqui o X para identificar aqui a fórmula do X, né? Expressão algébrica. E aqui o X também vai aparecer entre parênteses. O X representa o número de ensaios Bernoulli necessários para se obter o primeiro sucesso. Então, nesse caso, né, você tem uma possibilidade de X estar iniciando em 1. Né? Uma outra forma, né, de se ter esse padrão geométrico é pensar que X
é o número de insucessos que antecedem a ocorrência do primeiro evento bem-sucedido. E aí, nesse caso, o X, né, começaria em zero. Começa em zero. Veja, X é o número de sucessos que antecedem, aliás, X é o número de ensaios, né, o número de repetições até a ocorrência do primeiro sucesso. O X começa em 1. Você tem que, no mínimo, fazer uma realização desse evento, desse experimento, para poder saber se vai ocorrer sucesso ou não. Então, começa em 1. Outra forma de enxergar a distribuição geométrica é começando em zero, pensando que no número de insucessos que antecedem o primeiro sucesso. Então, o X aqui começa em zero. Então, uma variável aleatória discreta, X, é uma variável aleatória conhecida, X, é a distribuição, segue a distribuição geométrica quando esta descreve as realizações do seguinte experimento aleatório. Então, e aí agora o que eu tenho que fazer? Deduzir a função densidade de probabilidade dela. Então aqui, ó, a função densidade de probabilidade é dada, tá aqui. A função densidade de probabilidade de X é dada por. Aí vamos colocar aqui a fórmula. Fzinho de X. Vou colocar Fzinho de I igual 1 menos P de 1 menos P elevado a I menos 1 vezes P. Aí você tem I menos 1, a probabilidade é P de I, né? P de I. Vou colocar até um Pzinho de I. Deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui para não gerar confusão. F de I, tá certo. Vamos deixar assim. Fzinho de I. É possível mostrar que a função de distribuição acumulada de X é dada por. Agora a gente teve a função de distribuição acumulada. Vou colocar aqui, já passando aqui por essa redução que eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, a gente pode discutir isso no fórum. Então vai ser 1 menos P menos P elevado a I menos 1. Vou até trocar esse I por J. Deixa o I mesmo. Menos P elevado a I menos 1. Pronto. E esse I, veja, esse I aqui, esse I está variando de 1, 2, né? Em diante. Vou botar mais aqui, 3. E P define a probabilidade
sucesso. Vou deixa aqui. Como podemos gerar números pseudo geométricos pseudo aleatórios em concordância com a distribuição geométrica. Eu vou colocar aqui, utilizando o método da transformada inversa, vamos ver como é que ficou o texto. Aí, infelizmente, tem que compilar para poder ver, né? Eita. Será que eu perdi? Tá aqui, tá aqui. Uma adiçãozinha para fazer aqui. Então tá aqui, pessoal. Uma variável aleatória discreta conhecida x segue a distribuição geométrica. Vou digitar aqui de novo que tem uma vírgula no lugar errado. Quando esta descreve realizações do seguinte experimento aleatório. X representa o número de ensaios Bernoulli necessários para se obter o primeiro sucesso. Nesse caso, X, uma observação. Outra forma de interpretar a questão geométrica é tomar X como sendo o número de insucessos que antecedem a ocorrência do primeiro evento bem sucedido. E aí, nesse caso, X começa em zero. A função de densidade de probabilidade de X é dada por. Então, são I menos 1 insucesso para chegar ao primeiro sucesso na posição I, na ordem I de experimentos. É possível mostrar que a função de distribuição acumulada de X é dada por. Vou até colocar aqui mais uma adição. F I é igual uma vírgulazinha aqui. Aqui f de i, f de i, né? Tá aqui, ó, 1 menos p elevado a i menos 1, né? E aí, o i começando de 1, 2, 3 em diante, e o p define. Deixa eu fazer mais uma pequena edição. Em que P define a probabilidade de sucesso. Pronto, agora fechou. E aí eu vou provocar esse fórum, né? Utilizando o método da transformada inversa, como podemos gerar números pseudo-aleatórios em concordância com a distribuição geométrica?
E aí vocês vão pensar aqui nessa nuvenzinha aqui, tá? Para ver como é que a gente pensa. E aí eu respondo isso, a gente conversa aí nos próximos fóruns. E nesse fórum, né, a gente vai colocar essa discussão nesse fórum. E também, que já começa a partir de agora, né? A discussão já está em aberto para a parte assíncrona. Eu, inclusive, vou encerrar a gravação dessa aula agora. Para você aqui achar a tela que tem isso. Meio perdido aqui com essas telas. Vou parar aqui a gravação.